Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Dama Branca, de Grazia Deledda. Uma narrativa com muitas camadas. Traz história de tesouros escondidos, guardados pelo diabo. Um misto entre sonhos, visões, crenças. E ela foi a primeira mulher italiana a receber um prêmio Nobel de Literatura. Vamos falar sobre isso na sequência. E no final a gente volta a falar sobre a importância da caligrafia. Você já vai entender. Boa leitura. A Dama Branca, de Grazia Deledda. Tradução: Adriana Zoldini. Perto de uma das mais pitorescas aldeias do território de Nuoro, nós possuímos um bocado de terra cultivado por uma família dessa mesma aldeia. O chefe dessa família, já ancião, mas ainda forte e vigoroso, estranho tipo de sardo, com uma cabeça de santo suave e branca digna de Perugino, de vez em quando vem a Nuoro para trazer o pagamento e os produtos da propriedade. Todas as vezes nos conta histórias bizarras que parecem lendas, muitas das quais ele esteve envolvido e que realmente aconteceram nos montes, nas escarpas e nas planícies misteriosas, onde transcorreu sua vida errante. Ele se chama Velho Salvatore. Eis então a última história que ele nos contou, na qual muitos não acreditaram e que, no entanto, realmente ocorreu nesta terra de lendas, de histórias pungentes e sobrenaturais, de aventuras inverossímeis. Era uma noite de maio de 1873. Em uma cabana perdida nos pastos solitários da aldeia do Velho Salvatore, 2 jovens vaqueiros dormiam ao lado do fogo meio apagado. Fora, perto da cabana, as vacas dormiam no curral de pedra e de sebe. A lua de abril, pondo-se no ocidente de um belo rosado fúlvido, iluminava os campos sem fim, negros, fechados entre as montanhas nuas, pontiagudas. A um certo ponto, um dos vaqueiros acordou e, levantando-se para se sentar, olhou se alvorecia. Quando viu que ainda era noite alta, reavivou o fogo e, com as pernas cruzadas, ficou um momento mudo, imóvel, atormentado por um pensamento. Depois, acordou o companheiro. Ambos eram morenos, simpáticos e fortes, mas o primeiro que acordou, que se chamava Bélia, isto é, Gio Maria, era mais alto e bem mais feito, com uma cabeça senhoril que impressionava e fazia com que as pessoas se perguntassem se a quem ela pertencia não fosse filho de um qualquer rico dom. Antônio? Chamou, sacudindo o companheiro para despertá-lo. O que foi? O que aconteceu? Respondeu Antônio, sentando-se de golpe, assustado e com os olhos arregalados. O que é que foi? Nada. Acordei-te para te dizer uma coisa. Escuta, é a 3ª noite que sonho, mesmíssimo sonho. Eu não acredito nos sonhos, mas, por Deus, quando se sonha por 3 noites seguidas, sempre a mesma coisa, é para se pensar. Tu me despertaste para isto? Perguntou o outro com um sorriso cético e de compaixão. Talvez tenha sonhado que te levaram para a forca. Não, exclamou Bélia, sem pestanejar. Escuta. Aparece sempre no sonho uma senhora vestida à antiga. Isto acho eu porque as senhoras de agora se vestem de modo diferente, com um manto de veludo branco que a cobre da cabeça aos pés. Tem um rosto branco como seu manto e os olhos negros, enormes, com sobrancelhas em arco, espessas e unidas, e os cabelos, também negros, torcidos em volta das orelhas. Bem como as olianesas, exclamou o irônico Antônio, que se interessou bem pouco por aquele sonho e queria voltar a dormir. É sempre a mesma, 3 noites seguidas, entendes? O que diabos acontece com você, sonhar com senhoras, por Deus? Espera, ela me olha por muito tempo com aqueles olhos severos, belíssimos, que me amedrontam e encantam e diz: Bélia, caminha, caminha, vai aos campos de São Mateo, junto ao bosque, perto da torrente. Encontrarás uma pedra de granito a 10 passos da torrente, junto à primeira árvore do bosque, a mais grossa que há. Levanta a pedra,
Encontrarás uma outra pedra presa no solo. Levanta também essa e verás uma cruz de ferro atravessada em um buraco. Bélia, caminha, caminha, chega hoje mesmo. De outro modo teus passos serão inúteis e o demônio tomará posse da tua fortuna. Caramba, que belo sonho, gritou Antônio. Não obstante sua cética ironia, ele sentiu um arrepio serpentear por seus rins. Na sua infância, tinha escutado tantas histórias de tesouros escondidos guardados pelo diabo, que deles tomava posse se depois de um certo tempo não fossem encontrados. Nos primeiros anos de sua juventude, aconteceu um fato estranho daquele gênero. Uma noite, fugindo através de um bosque, seguido pela polícia militar, porque naqueles tempos era fugitivo, acusado de um homicídio do qual mais tarde fora absolvido, tinha visto, ao luar, uma pilha de esplêndidos tecidos, brocados, panos finos e seda, e 2 vasos cheios de ouro. E tinha claramente escutado uma voz que saía da preciosa pilha a dizer: "Para, tudo é teu, para!" Mas a pouca distância ele escutava os passos dos policiais e era impossível para ele parar, então continuou a correr. Passado o perigo, no dia seguinte voltou àquele lugar. Mas, em vez de tecidos, encontrou grandes pedras de granito negro com forma de pano e 2 troncos queimados que conservavam a forma de vasos. A despeito de tudo isso, ele, que acreditava só no mundo real, ridicularizou a proposta de Bélia de partir, nem bem raiasse o dia, para o Vale de São Mateu procurar a pedra indicada pela branca dama do sonho. O outro, que não punha muita fé, nem ele, nos sonhos, mas que em todos os casos queria se certificar, ficou nessa sua indecisão pelo resto da noite e teria sem dúvida nenhuma partido se, ao amanhecer, entrando no curral, não tivesse encontrado uma das suas melhores vacas adoecida. Era uma bela vaca cinza, alta e inteligente, de quem Bélia gostava mais do que das suas outras vacas, e a quem chamava pelo doce nome de Belaminha. A imprevista doença de Belaminha fez com que se esquecesse do estranho sonho e do projeto de viajar ao lugar indicado pela dama. Em vez disso, foi à aldeia e trouxe consigo um velho pastor que conhecia e curava todas as mais graves doenças do gado. Mas nem mesmo o velho Lalanu pôde saber que raio de mal afligia Belaminha. Era um mistério, podia-se dizer que a vaca fora envenenada ou que estivesse com algum espírito maligno no corpo. Nem o veterinário, nem mesmo o médico da rede pública souberam dizer alguma coisa. No entanto, depois de alguns dias, Belaminha sarou de repente, misteriosamente, do mesmo modo como tinha adoecido. Voltou a vagar tranquila com as companheiras através dos campos frescos, entre o feno perfumado de margaridinhas, para grande contentamento de Bélia, que naturalmente não pensava mais em ir até as planícies rochosas de São Mateu. Pouco de tempo depois, porém, Bélia e Antônio, mudando as vacas de um pasto para outro, passaram por acaso por lá. Era um pedaço de paisagem bizarra. Campos desertos e selvagens de montanha, cheios de rochas e de samambaias, circundados por bosques de azinheiras seculares e chamados de Campos de São Mateu, em razão de uma igrejinha ao estilo românico pisano, em ruínas, ali perto. Os 2 vaqueiros se lembraram do sonho ou dos sonhos de Bélia, e Antônio foi o primeiro a propor que olhassem se existia a pedra e a árvore sonhados. Seguiram a margem da torrente seca e quando chegaram muito perto do bosque, a cor do rosto de Bélia mudou. Ele estava vendo a árvore, a mais grossa que se vislumbrava, e via a pedra de granito precisamente igual à do sonho. Por Deus! Por Deus! Disse com a cara branca e com os olhos cintilantes. Lançou-se sobre a pedra, mas sozinho não conseguiu movê-la. Antônio o ajudou, e depois de muito esforço, conseguiram afastá-la. Embaixo dela, Bélia viu a outra pedra, menor e fixa no solo, como a dama branca do sonho havia dito. Nesse momento, também Antônio ficou perturbado e, sem dizer nada, continuou a ajudar o companheiro que, lívido, com os lábios tremendo, retirava com as mãos a terra ao redor da pedra. Conseguiram retirar também essa e, olhando-se nos olhos, mudos, perplexos,
Lá embaixo estava a cruz de ferro do sonho atravessada no buraco. Bélia gritou: "Viu? Viu?" Com um supremo esforço, arrancou a cruz da terra e enfiou o braço trêmulo no buraco, retirando um grande vaso de ferro oxidado. Não é possível descrever a comoção dos dois vaqueiros, especialmente de Bélia. Sem dúvida, o vaso estava cheio de ouro e de pérolas. Deus Santíssimo! Deus Santíssimo! Com a lepa, espécie de grandíssimo punhal que os pastores do Logo-Douro têm quase sempre metido na cintura, Bélia fez saltar a tampa do vaso e então recordou as últimas palavras da dama. "Chega hoje mesmo, de outro modo o demônio tomará posse da tua fortuna." O vaso estava cheio de carvão e de cinzas até o fundo. Inútil repetir os comentários, o espanto e o terror dos dois jovens vaqueiros. Convenceram-se de que ali existia um tesouro e que o demônio, segundo a tradição e a lenda sarda, tinha se apropriado dele, já que no dia preciso indicado por quem o escondera, a Dama Branca certamente, Bélia não o tinha levado de lá. Recordaram então o estranho mal-estar de Belaminha. Sim, com certeza o espírito do inferno fizera com que a vaca predileta de Bélia ficasse doente, para impedi-los de viajar a São Mateu. Os dois jovenzinhos de imaginação aquecida e fantasiosa, como todos os sardos fortes da montanha, acreditaram firmemente nisso e retomaram melancólicos suas vidas atrás das vacas viajadoras, chorando o tesouro perdido, aterrorizados com o sobrenatural. Não disseram nunca nada a ninguém sobre essa arcana aventura, até que um fato ocorrido posteriormente os convencesse com mais firmeza sobre suas crenças. Passaram-se 5 anos. Bélia, casado e já pai de uma graciosa menina, vivia tranquila e modestamente sempre como vaqueiro, quando, em um belo dia de maio de 1878, foi avisado pelo pároco que fosse à casa dele. Bélia, que tinha pouca relação com o velho pároco, foi logo encontrá-lo, cheio de curiosidade pelo que teria a dizer. O pároco, de quem é inútil referir o nome, morto há 10 anos, esperava-o em seu pequeno quarto, limpo e iluminado. Convidou-o a se sentar junto à poltrona verde. Depois ele mesmo foi fechar a porta da salinha ao lado porque, em todos os casos, suas pequenas sobrinhas eram tão curiosas, especialmente Maria. Tomadas todas as precauções possíveis, o pároco foi se sentar em sua poltrona, arrumou os óculos e abriu na mesa um papel amarelo, velhíssimo. Bélia teve uma vaga sensação de temor diante de todos os solenes preparativos do velho pároco e assustou-se quando ele, de repente, disse com seriedade: "Esta folha é sobre ti." O vaqueiro procurou uma resposta adequada, mas não a encontrando, achou melhor ficar calado. "Eu tenho 90 anos, continuou o pároco, que parecia assim muito velho, mas que não demonstrava aquela idade, levantando os óculos e encarando Bélia com seus olhos claros, que pareciam tão bondosos e opalinos sobre as sobrancelhas brancas. "Eu tenho 90 anos, filho meu, e há mais ou menos 70 sirvo ao Senhor na nossa aldeia. Não tinha ainda 20 anos quando celebrei a primeira missa. E que Deus faça com que chegueis a 100, exclamou Bélia. Nesse mesmo ano morreu, ele também velho, o antigo reitor da nossa igreja. E poucos dias antes de entregar a alma ao nosso Santíssimo Criador, disse: "Depois da minha morte, vós sereis sem dúvida o pároco, então eu devo confiar-vos uma séria missão. Sentai-vos, que antes tenho de vos contar uma história." Eu me sentei à sua cabeceira e, quando ficamos a sós, o meu velho e venerado reitor narrou este feito. Há 35 ou 36 anos, isto é, cerca de 1773, havia aqui nesta aldeia um jovenzinho da família M, a qual reside aqui até hoje. Era um jovem rico, bonito, contador graduado, casado pouco antes com uma donzela da cidade de Sassari, onde tinha estudado. A esposa se chamava Dona Maria Cross M., filha de um cavalheiro genovês e de uma dama sarda, muito ricos, estabelecidos em Sassari, onde ela nascera. Podia ter uns 25 anos, era muito bonita, mas de uma beleza bastante severa, com grandes olhos negros e sobrancelhas arqueadas, e os cabelos retorcidos ao redor das orelhas, à flamenga, como dizia ela.
Ademais, estava sempre ricamente vestida e costumava usar um manto de veludo branco. Talvez por causa de seu estranho modo de se vestir, que fazia com que parecesse uma fada, e porque era sabido que seu pai apreciava física e astrologia e que ela tomava parte em seus experimentos, logo que chegou aqui se espalhou o boato, que malignamente dizia: Dona Maria Cross se conecta com os espíritos. Dona Maria Cross enfeitiçou Dom Gavino, o marido, e usando magia, forçou-o a desposá-la, além de outras coisas similares do outro mundo. O fato é que Dom Gavino, antes de se casar com ela, namorava outra moça da aldeia, de boa família, sim, e até bonitinha, mas pobre como Jesus Cristo, chamada Rosana. Até para não perder tempo, havendo uma solene promessa de matrimônio, Rosana e Dom Gavino deram-se de presente uma bela menina, fato pelo qual a moça foi expulsa de casa, ainda que Gavino jurasse que se casaria com ela logo que terminasse os estudos. Mas, ao contrário, no último ano que passou em Sassari, conheceu Dona Maria Cross, e vê-la, apaixonar-se, pedir sua mão, casar-se e trazê-lo até aqui foi uma coisa só. Rosana ficou gravemente doente, mas não disse uma só palavra de lamento. Passados só 6 meses desde que Dom Gavino se casara, uma noite, voltando para casa, um homem o segurou e, no escuro da rua, matou-o a punhaladas. Então foi a vez de Dona Maria Cross se enfermar. Quando finalmente sarou, dedicou-se de corpo e alma a procurar quem era o assassino de seu marido. Conseguiu descobrir que era um jovenzinho perdidamente apaixonado por Rosana, a quem ela tinha prometido sua mão caso ele matasse Dom Gavino. Dona Maria Cross o acusou, foi preso, mas na falta de provas materiais do delito, e não obstante o dinheiro e o poder da jovem viúva, foi libertado. Todavia, a dama tinha certeza de sua própria sorte e, já que a justiça humana não a vingara, decidiu vingar-se por si. Havia passado 1 ano da morte de Dom Gavino, e nesse meio tempo, morria também o pai de Dona Maria Cross, tornando-a a herdeira de um grande patrimônio. Ela partiu para Sassari, vendeu tudo e depois voltou para cá. No dia de Páscoa, Rosana se casou. A igreja estava lotada. Entre a multidão destacava-se Dona Maria Cross, vestida de negro e com um punhal de prata na cintura, ajoelhada atrás da balaustrada do altar. Quando deram a benção aos noivos, via ficar em pé, com a face branquíssima e os olhos flamejantes. Rosana e marido tinham acabado de descer os degraus do altar, quando ela se lançou sobre eles e, com sua lâmina, apunhalou o jovem, dizendo: "Restituo o vosso!" Imaginem a balbúrdia, a confusão, os gritos do povo e a cena que se seguiu. Rosana desmaiou, depois se enfermou pelo susto e morreu após alguns meses entre os mais atrozes remorsos, já que por sua causa 2 homens estavam mortos. Dona Maria Cross foi presa e, se bem que por aqueles tempos a justiça fosse feita do jeito que era, não valeu nem o ouro, nem a exortação dos parentes para diminuir sua pena. Foi condenada à forca. Antes de morrer, mandou-me chamar e confessou-se. Depois me disse que escondera todo o ouro resultante da venda do seu patrimônio no bosque de São Mateu, perto da igrejinha, em um vaso de ferro no pé de uma árvore. E confidenciou-me que queria deixar este tesouro à 3ª geração de Rosneda, a filha de Rosana e de Dom Gavino, para que servisse um pouco como desagravo de seus pecados perante a misericórdia de Deus. "Este é o meu testamento", disse, entregando-me um papel. "Conservai-o quando da vossa morte. Entregai-o ao vosso sucessor para que faça o mesmo. Assim até a 3ª geração de Rosneda. Então, aquele que estiver em poder deste documento deve entregá-lo poucos dias antes da data indicada ao bisneto da moça, e este fará o que tiver de ser feito. Avise-o, porém, que vá no dia exato, porque se atrasar 1 só hora, será tudo em vão." Pedi à dama que me explicasse esta frase, mas ela não quis dizer nada mais, e por isso naquele dia, Deus me perdoe, eu também acreditei que ela tivesse relação com o mundo sobrenatural, porque quando eu lhe perguntei: "E se Rosneda morre sem herdeiros?", ela me respondeu: "Não, ela se casará e terá uma filha, e também esta última tomará marido, de quem terá uma numerosa família. O filho maior, por fim, terá um filhinho em cujo nome há um dos meus nomes. Este é o destinatário." "E se", perguntei, "alguém mais tentar apossar-se do tesouro?"
Em vão, somente a pessoa que quer o encontrará, desde que chegue a tempo. Dona Maria Cross não disse mais nada, entregou-me o documento e desde aquele momento até a hora de sua morte não fez outra coisa além de rezar. Morreu corajosamente como boa cristã, e eu chorei por ela como se fosse uma filha. Como ela previu, Rosaneda, após muitos anos, casou-se e teve uma filha, que ainda vive e é uma bela moça que vós, sem dúvida, conheceis. Eu conservei o testamento de Dona Maria Cross religiosamente e nunca me passou pela cabeça verificar a veracidade daquilo que ela me confidenciou. Agora eu entrego a vós, segundo a sua ordem, e vós fareis da mesma forma, se Deus o queira, não chegardes a conhecer o herdeiro. Dito isto, continuou o velho pároco, o meu venerado predecessor me entregou o papel que tu vês aqui, Bélia. Pouco depois ele morreu, e eu, por minha vez, guardei por uns bons 70 anos este precioso segredo que ninguém conhece. Ainda segundo a predição de Dona Maria Cross, também eu vi a bela filha de Rosaneda se casar e procriar uma numerosa família. O filho mais velho, por sua vez, casou-se e teve um filho, que és tu, Bélia, ou Giovanni Maria, já que de fato tens um dos nomes de Dona Maria Cross. Eis que chegou a hora. Eu te entrego o testamento, e tu, sem ajuda de ninguém, pode muito bem executá-lo. Temo que seja tarde demais, exclamou Bélia, que durante o relato tinha refletido todas as cores do arco-íris, mordiscando os lábios várias vezes para não intervir e não faltar ao respeito com o pároco, interrompendo. Justamente é mesmo tarde demais. Como sabes tu? Perguntou o velho estupefato. Bélia contou a sua aventura de 5 anos antes. O pároco achou que sonhava, franziu as plácidas sobrancelhas brancas, pôs novamente os óculos e leu pela 100ª vez o testamento. Depois exclamou: Meu Jesus, o que quer dizer isso? Eis aqui que eu segui todas as normas determinadas, e aqui entra sem dúvida o demônio. Escute o testamento. Não é que esteja em latim, espanhol ou italiano, está escrito em sardo mesmo. Em logudorês. Vamos, leia. Tremendo, Bélia pegou o documento. Era uma folha de papel amarelado, grossíssimo, decorada com arabescos dourados. Em um canto havia o selo do pai de Dona Maria Cross, com uma coroa de cavaleiro e um D, um E e um M, entrelaçados em uma pequena espada, uma espécie de espadinha antigo, tudo em ouro velho, um pouco desbotado pelo tempo. O bizarro testamento estava mesmo escrito em logudorês, com uma caligrafia antiga, grossa, insegura, mas ainda assim legível, e Bélia o leu em voz alta, destacando as sílabas com a pronúncia que vacilava um pouco. Dizia assim: Deu sutenscrita, eu subscrita, Dona Maria Cross M, viúva de Dom Gavino M, declaro deixar em testamento ao neto de Rosaneda R., filha da Rosana R., e do defunto marido meu, o tesouro escondido sob a árvore maior do bosque de São Mateu, a primeira que está a 10 passos do riacho, e que vá resgatá-lo no dia 20 de maio de 1878, porque de outra forma não encontrará nada, e que reze pela minha alma, e que faça celebrar missas de sufrágio para mim. Dona Maria Rudmi, viúva de Dom Gavino M. Levaria tempo demais relatar todos os comentários e as tagarelices de Bélia e do pároco. Só para garantir, Bélia, no dia 20 de maio, voltou a São Mateu e vasculhou sob todas as árvores, mas não encontrou nada. Para explicar o mistério diabólico, o pároco mandou o testamento a todos os seus amigos literatos, sacerdotes e laicos, mas ninguém soube dizer nada. Finalmente, o bizarro testamento chegou por acaso às mãos de um jovenzinho da aldeia, neto do velho Salvatore, que estudava no seminário de Nuoro e que, além de outros dotes, era um excelente calígrafo. E ele explicou o enigma. O último 8 de 1878 do testamento não era realmente um 8, mas um 3. As linhazinhas na frente tinham sido feitas de maneira a parecer um 8. Então o velho pároco tinha se enganado em 5 anos ao dar a notificação a Bélia. E
esse foi A Dama Branca, de Grazia Deledda. Madonna mia, se enganar em 5 anos. E por isso aí a importância da caligrafia, né? Porque tinha sempre um professor que falava de a gente sempre digitar as coisas. Quando você tá passando pra outra pessoa. Tipo, tem outra pessoa no processo de trabalho Digitar. ali. Não, é digitar, tipo, com as fontes digitais, né, digamos. Quando a gente ia fazer trabalho, né, sempre que você vai dar uma instrução ali pra uma pessoa que tá trabalhando com você digita em vez de escrever, né, na sua caligrafia, pra não se perder ali o que você quis dizer. E aqui se perdeu, né, bastante. É como você fazer uma lista de compras e a pessoa trazer batatas ao invés de bananas, né? Porque se tá manuscrito, pode se confundir. A diferença aqui foi uma fortuna, né, que foi perdida por causa de uma caligrafia ruim. E não é só isso, ainda teve igual, o diabo os números no meio. da loteria, joga lá pra mim. Daí no lugar do 8 tinha o 3 e a pessoa jogou o número Pode errado. acontecer muito com 1 e 7 também, né? Conforme a pessoa faz o 1, ou 4 e 9. Né? São números que fica dependendo como desenha. Dá pro filho lá jogar, né? Daí o pai olha, os números a gente ganhou. Ele, não, mas esse aqui era um 3, não era um 8. Ai. Bom, eu achei essa história, assim, super curiosa, Lucas, porque você percebe quantas camadas de narradores ela trabalha. É sensacional. Começa pelo velho Salvatore, que conta uma história se passada lá há mais de 10 anos. Aí ele começa a falar dos vaqueiros dele, né? O Antônio e o Bélia, que é o nosso herdeiro aqui, né? O Bélia que a gente vai entender no final dessa história que ele vem a ser o bisneto da terceira geração, né? O bisneto da Rosanédia, que seria... voltou bastante. A filha da Rosana, que foi com quem o marido da Maria Crossi teve um filho. Né? Pra contar a história, contextualizar tudo, ela volta várias gerações. Só que daí tem um momento em que o pároco nonagenário assume a narrativa, contando de quando o pároco antes dele entregou o testamento. Então, é muitas, uma dentro da outra, né? E é ali que a gente tem essa narrativa das histórias de amor e o crime, né? Da Maria Crossi, que então matou os dois, né? Os dois maridos, né? Que é essa Rosana, né? Os dois amores dela. Tem essa linha mestra da história que é a ali deles em volta do fogo, né? Isso. Dos dois vaqueiros, e daí em volta disso vai acontecendo todas essas histórias secundárias, né? Eu gostei que essa história evoca muitos climas, né? Justamente por isso, né? Essa, ao redor do fogo, a gente tem uma situação, mas antes disso, o velho Salvatore tá numa venda na cidade, contando essa história pros outros. Então, tá dentro de outra história ainda. Tudo isso nos remete à cultura e crença sarda mesmo. Né? Que foi a que se dedicou Grazia Deledda, porque ela fala da cidade de Nuoro, né? Que o Salvatore vai para Nuoro, e Nuoro é justamente o local de nascimento de Grazia Deledda. Então ela se dedicou a vida toda a cantar os mistérios da sua ilha, né? Uma ilha bem no coração do Mediterrâneo, que fica na Sardenha, a Ilha da Sardenha, né? E eu trago as divisas dela daqui a pouco aqui. Mas é interessantíssimo porque os contos sardos, né? E ela fez cerca de 400 contos na sua história. Ela escreveu muito. E começou escrevendo escondido, lendo e escrevendo escondido, porque a mulher só podia ter o ensino básico do básico à época dela. Sim. Mas só para terminar aqui a análise do conto. A gente tem a apresentação desse vaqueiro, então, que é quem tem que agir na história, o Bélia, né? O Bélia que tem, então, essa aparição em sonhos. Vem no sonho, né? Quando a gente fala de aparição em sonho, na verdade, quando eu vi esse título, A Dama Branca, já me veio uma ideia de aparição na cabeça, assim, né? Porque esse título meio que entrega um pouco, né? Sim, Lembrei da noiva cadáver. Mas para ver quanto volta, né? Essa história da mulher vestida de branco, assim, como um fantasma. É muito né? recorrente, Nossa, né?
aqui essa história de que ano? Racconti Sardi, saiu em 1894. Então você veja quanto tempo a noiva cadáver está aí assombrando. E a gente vê também naquele conto da Florbela Espanca, que A Morta? A Morta, que a gente sempre volta a falar desse conto, não sei porquê, ele é muito marcante, né? Que também eles descrevem sempre com essa brancura extrema, né? Essa brancura de neve, assim. Eu achei, assim, a descrição da Dona Maria Cross bem um tanto assustadora mesmo, porque... Os olhos grandes. Até vou repetir aqui, ó. Uma senhora vestida antiga, então daí ele já fala, né, que é do século passado, porque quando o pároco nonagenário conta a história que o outro contou pra ele volta para 1773. E essa história está se passando em 1873, um século antes. Então, é a história lá do primeiro pároco que recebeu da Maria Cross o testamento, né, dizendo antes dela ir para a forca. Aliás, ela foi para a forca, né? Então é bom lembrar isso. Ela foi condenada à forca e quando ela se confessa para o pároco que ela, enfim, dá esse testamento, diz onde que estaria esse tesouro, que era para a terceira geração dela resgatar. Agora aqui, vestida antiga, é claro, né, porque a gente tá falando de um século anterior ainda à saída do conto, e fala, manto de veludo branco que cobre da cabeça aos pés, rosto branco como seu manto e os olhos negros enormes, com sobrancelhas em arco, aí já fica assustadora, espessas e unidas piorou. E os cabelos também negros, torcidos em volta das orelhas, né? Ele é o estereótipo, né, da noiva cadáver ali. Muito... E essa questão da terceira geração, ela não ficou muito bem explicada, né? Por que ela quis que fosse tão depois? E esse sobrenatural dela não é nada explicado, porque se ela foi tão maldosa, mas depois ela se redimiu quando foi morrer, por que ela voltou pro seu pro seu descendente ali para contar do tesouro? Não, ela viu que a justiça terrena não ia acontecer, ela apareceu e mandou ele ir. Falar o que você perdeu aqui. Aí o cara ficou totalmente encucado. Ou veio de gerações passadas. Ou, inclusive, por isso que ela tava assombrando ele. Porque se tivesse dado tudo certo, não estaria assombrando, né? Na verdade, é uma assombração a aparência dela, mas ela fala... Bélia, Bélia, caminha, caminha, vai, né, vai em tal lugar. Mas então, daí ficou esse nó sem amarrar ali, então eu imagino que é isso, né? E é tão legal esse conto justamente sem por causa resolver disso. o negócio dela, e daí ela voltou pra assombrar. E aí eu gostei de um termo que é usado no próprio conto, arcana aventura. Achei bem sensacional. E a descrição da Dona Maria Cross também, bem assustadora. E a vaca, bela minha! Muito interessante. Sim, vaca é um personagem. E essa questão dos tesouros que são... Então, o tesouro supostamente teria sido resgatado pelo diabo, né? Porque o humano, o descendente dela teria que ter ido lá no dia exato, né? Agora, quem determina isso também, só Deus sabe, ou o diabo. Tava no testamento, né? Então, foi mal interpretado esse testamento. Nossa, uma diferença de 5 anos. E aí é interessante que volta o velho Salvatore no final, de uma forma indireta, porque é o neto dele que tá estudando num seminário, o neto ou bisneto, que desvenda, ele lê de novo, então, o testamento e vê que aquele 8, interpretado como 8, era na verdade um 3. Então daí tem a história do Salvatore de novo, resgatando, pegando a narrativa na mão dele de volta. Muito bem escrito, muito sensacional, assim, e é por essas e outras, né, que a gente teve como justificativa, até vou pegar as aspas aqui, que a academia soltou quando laureou, então, com o Nobel de Literatura, foi em 1926, por seus escritos idealisticamente inspirados, que com clareza plástica descreve a vida de sua ilha natal e com profundidade e simpatia trata dos problemas humanos universais. Lembrar que antes primeira dela... mulher a ganhar o prêmio, não foi? Primeiro da Itália. Antes dela foi só a Selma Lagerlöf, que a gente já trouxe aqui também. Amplamente trouxemos, explicamos a vida dela. A da Selma Lagerlöf, a gente trouxe o discurso dela, né? Isso. Também. O que ela falou lá no dia que ela recebeu o prêmio
Nobel, ela Em fez 1909. esse discurso dela é, na verdade, uma história, assim, que ela contou lá no dia, então a gente já Muito trouxe aqui no... inventiva também, né? Já trouxe aqui no podcast. E da Grazi Deledda aqui a gente já trouxe O Mago também. Então Isso. fica a dica, se você gostou do texto dela, voltar e ouvir O Mago também, que é bem legal. Eu vou lembrar a historinha do mago, é assim, é um jovem casal que quer ter um filho, mas tem uma magia, alguma mandinga que não tá deixando eles terem o bebê. Aí, com muita aventura, com forças ocultas, rituais lá, é um texto assim que prende do início ao fim, ela empurra os personagens assim para esse universo muito sobrenatural, muito místico. É como se a gente vivesse uma sombra entre o que é o real, o que é o imaginário. E tem também o lance da religião versus a sobrevivência diária. E você vai entender quando escutar o conto, porque parece que mágicos e padres têm poderes tão reais quanto sobrenaturais, olha lá. Essa questão da religião está bem presente. De novo, né? Porque aqui a gente tem o pároco, né? Com o testamento na mão. E em O Mago também a gente tem. A Itália ali, tradicionalmente, né? Tem essa o país do Papa, né? Isso, essa religiosidade. E as características do texto, elas são parecidas. Tem esse clima meio de lenda, né? Nos dois, assim. Então, é verdade. Legal. Agora, sabe o que é muito legal, Lucas? As coincidências do universo, porque neste 27 de setembro é aniversário de nascimento da Grazi Deledda. Ela nasceu em 1871, portanto, há 153 anos. Isso, então a gente fala coincidência porque não foi premeditado. Acontece isso direto, é igual os Simpsons que falam que algo vai acontecer, sabe? Daí acontece mesmo na vida real. Aqui no Leitura de Ouvido a gente tem essa versão disso, que é... Com grande frequência a gente faz o autor ali e ele tá fazendo aniversário de vida, né? Naquela mesma semana. De morte. De morte. Já aconteceu em episódios anteriores, de ser no mesmo dia, inclusive, do lançamento do episódio. Mas o de hoje tá muito junto, né? Porque é tipo sábado, 27 de setembro do ano de 2024, quando a gente completa 153 anos do nascimento dela. Então isso é sensacional. Ela em si viveu 65 anos. Ela morreu em 1936, portanto, há 88 anos. É a morte dela. Né? Texto em domínio público aí pra você contemplar junto com a gente, né? Falar um pouquinho mais sobre a vida dela em si, e isso faz a gente fazer uma viagem, né, ao que foi a educação das mulheres de modo geral, porque foi também uma educação reprimida, mas ela arrumou uma forma de tecer por debaixo dos panos, né, como tantas mulheres na história da literatura. O pai dela, Giovanni Antonio, era um agricultor, mas também trabalhava com comércio, e ele era rico. Né? E ele também fazia poesias no dialeto ali, né, sardo, né? E a mãe dela... é a linguagem ali do final que tá escrito o testamento. Aliás, né, isso ficou muito legal. Eu gostei muito da solução que você encontrou ali. De tradução, né? Isso, porque tem a tradução nas notas do livro, né? Daí a gente gravou as duas partes, porque o livro em si tá só em dialeto italiano. E daí você que se vire como leitor. Que a gente trouxe também a tradução, né? Que tava na nota de rodapé. Né? Daí ficou bem legal na edição, o trabalho que você fez ali pra gente entrar no clima, né? Do dialeto e tudo. A mãe dela, dona de casa... Criou com muito zelo os 7 filhos do casal, né? Então ela é uma das meninas e ela veio ao mundo justamente após 1 ano do fim do processo de unificação italiana. Então a família dela tinha terras cultivadas pelo pai e também tinha comércio. E daí então ela pôde frequentar a escola até o fim do ensino básico, que é até o 4º ano, né? 1º, 2º, 3º, 4º. Aí ela tentou driblar e repetir o 4º ano só pra ficar mais 1 ano na escola, mas não deixaram. Mas a sorte dela é que uma tia dela, que morava na casa da frente, assim, recebeu como hóspede um professor de italiano, que chegou com um baú cheio de livros. Então esta garotinha começou a ler escondido, escrever escondido. Quando ela era adolescente, ela tinha em torno de 15 anos, ela fez um texto e enviou para um jornal de Roma, uma revista de moda, na verdade, que publicou imediatamente, já pediu outro, só que aconteceu um erro de impressão, porque ela colocou um pseudônimo e enviou, só que ao lado do pseudônimo saiu o nome dela, Grazi Deledda. É tipo aquela legenda, né? Tirar a velha. Isso, terrível. Quando tinha os jornais, né? Tinha a piada que
e a foto, né, das pessoas com a legenda embaixo do que tinha na foto, né? Então tinha lá a foto e embaixo políticos reunidos no evento tal, daí entre parênteses, que era a mensagem pro editor, né, pro diagramador, tirar a velha, que era cortar a velha fora da foto. Que era a última mulher da foto. E daí saiu na impressão do jornal, tirar a velha. Nossa, mãe. Isso aconteceu, você fez isso, Lucas. Tirar a véia, tá escrito. Tava escrito véia ainda. Ai, gente, mas eu sei que os sardenhos, né, então quando vem essa publicação com o nome dela, todo mundo quer saber quem que é essa menina, como que ela tá publicando, né, então ela recebeu muitas reprimendas, né? Tinha esse autoritarismo também em casa, apesar de o pai dela, por ser da área da poesia também, né, era o cara que também ajudou nesse caminho de ler e escrever, né, mas foi sempre escondido mesmo. Muito entusiasmo da arte, muito entusiasmo do seu povo. Ela seguiu produzindo, e essa ilha, ela tem, assim, muitas histórias. Eu pesquisei bastante aqui, fiquei maravilhada, porque ao mesmo tempo que tem é famosa por ser uma ilha muito brava, assim, é uma ilha também muito violenta, mas ao mesmo tempo muito luminosa. Tem então saiu Contos Sardos em 1894, como eu havia dizendo, né? Tem muito folclore e lenda, assim, costume do povo sardo que ela vai desenhando na sua escrita, assim. Então, se você quiser buscar outras obras dela, você vai entender, né, essas questões bem típicas, assim, dos sardos, que dá, assim, esse sabor especial pro texto dela. Em 1900, ela viaja para Cagliari, e lá ela conhece, então, seu futuro marido, o Palmiro Maldesani, e com ele ela vai morar em Roma. É a partir desse momento que ela se relaciona com vários críticos e escritores italianos, né, vários literatos, então ela entra de vez no mundo da literatura, agora validada porque já era uma senhora casada, né? Agora, entre os romances dela mais conhecidos, a gente tem inclusive uma autobiografia que se chama Cosima, foi lançada 1 ano depois da morte dela, mas tem Elias Portolù, Cenere, Ledera e alguns outros como Juncos, que saiu no Brasil recentemente com um estudo de uma professora que é professora brasileira especialista em literatura italiana, muito legal, assim, tudo que ela coloca lá. E aqui no Leitura, então, a gente já falou, né, que tem mais um episódio dela para você ouvir. Mas então, são ao todo, assim, 30 romances, 400 contos, coletâneas de poesias, ensaios, peças teatrais. Eu ia falar sobre curiosidades da Sardenha, né? Só mais uma coisa aqui que eu achei bem interessante, que lá a gente tem umas construções arqueológicas, assim, misteriosas, assim, umas ruínas, que datam lá da Idade do Bronze, que isso vem a ser o 2º milênio antes de Cristo. Se chama nuragos. Parece uma colmeia, assim, redonda, sabe, Lucas, feita de pedra, mas é bem grande mesmo. E você vai encontrar alguns vídeos na internet sobre esses nuragos, assim. E é uma paisagem, assim, bem escarpada, tem muitos nuragos, e era a forma como eles construíram, assim, sabe? Arredondado de pedra. E isso, centenas de milhares de anos existem, né? Então, o ponto turístico lá é muito forte, só que na história, como eu tava falando que é uma ilha muito brava também, né? Tipo, ela já recebeu várias invasões ao longo da história, a ilha de Sardenha. Dos fenícios, dos romanos, dos bizantinos, dos árabes. Então, o sardenho em si, ele é um povo que se cultiva bem fechado, pelo que eu tava lendo. Até tem um provérbio sardo que diz assim: todos os que atravessaram o mar carregam o mal dentro de si. Então, ou seja, tudo que vem de fora a gente tem que cuidar. Esse monte de turista que tá vindo aí, né, veio aqui pra, fazer mal pra nossa cultura, pro nosso jeito típico de ser. É como se a literatura dela fosse uma joia rara, assim, que ficasse cultivando, né, toda essa questão típica dos sardos. E na história tinha uma ruína, né, de uma igreja ali, que era perto de onde estava o tesouro também. E também fala de Sassari, né? Sassari é uma das 5 províncias da região da Sardenha, né? E Cagliari, que foi onde ela conheceu o marido, é uma das províncias também.
Não, então é muito, muito legal. No Ouro é outra província, que é onde se passa a história. Todas essas informações e muito mais ainda vai para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Então, se você quer ser um dos nossos apoiadores, há 2 formas de fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento contínuo coletivo. O link também está aí na descrição. Ou enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Então, dessas 2 formas aí, você entra como nossos apoiadores aqui do Leitura. Nossos apoiadores recebem, então, esse estudo aprofundado junto com a arte de capa, uma mensagem nossa, e também recebem, a outra recompensa é entrar como diretor executivo. Produtor executivo aqui do podcast. Então, a gente fala o nome deles todo final de episódio aqui, o nome dos nossos apoiadores. Então, seja você também um apoiador do Leitura de Ouvido. E os nossos... Eu ia dizer como? Aguinaldo Ângelo. Então vai. Pode ser. Como Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpire, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dam, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz do canal Inteligentes Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bart, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tokarnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Raimana Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, quer ser nosso apoiador, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Então, os apoios são a única forma de financiar o podcast atualmente. Então, fica a dica aí para você também ser um dos nossos apoiadores. Porque, né, é uma pouca diferença que vai fazer para você ali mensal, mas juntando aqui com vários apoiadores, né, assim que o financiamento coletivo se torna realmente uma forma de apoio, né? Juntando de vários, que daí vai formando essa casinha aí e daí, consequentemente, apoiando a gente aqui, né? Isso, mantém o nosso trabalho. Isso. Eu tô com a voz um pouco diferente, que eu cortei o cabelo, não sei eu que tô, tive laringite. Daí, quando eu corto o cabelo, minha voz altera. Uhum. Mas então, obrigado por você nos acompanhar até aqui. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.